Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlio César, sou nutricionista esportivo e vocês estão no Nutrição Esportiva Simplificada, em que nós falamos sobre nutrição esportiva de uma forma simples e objetiva aí para todos os públicos, para todos os entendimentos aí. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre proteína. Então, onde que elas estão presentes e como que nós possamos adquirir aí a proteína. Proteína, então, hoje nós temos ela tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Proteína de origem vegetal, nós temos os nossos grãos, que tem bastante quantidade de proteína, como o grão de bico, ervilha, lentilha, feijão, feijão preto, feijão branco. Eles possuem aí uma quantidade expressiva aí de proteína vegetal. E nós temos também as proteínas animais, como carne, peixe, frango e ovos. Certo? Então aí para o vegetariano aí, para o vegano que quer aí, tem aí essas opções para fazer a substituição também. Tanto que o vegetariano ele já faz o consumo aí bastante da soja como substituto aí da carne, exatamente pelo fato dela possuir bastante proteína. Então, o vegetariano, quando ele entra para essa dieta vegetariana, ele faz bastante a inclusão da soja. Então, nós temos a proteína texturizada da soja, a proteína de soja em si, que podem estar fazendo a substituição hoje da carne, do peixe e do frango. Atualmente, a soja ela possui em média 50 gramas de proteína, certo? A cada 100 gramas. Então, a cada 100 gramas de soja tem 50 gramas de proteína. Então, é uma quantidade bem expressiva aí para não ter a deficiência de proteína na dieta. Por isso que o vegetariano e o vegano, eles fazem o consumo da proteína de soja. Nós temos também, além das proteínas de soja, nós temos o tofu também, que é bastante utilizado pelo vegetariano e o vegano, certo? E também as proteínas de origem animal. Proteínas de origem animal hoje é a proteína de alto valor biológico que nós temos na nossa natureza, que é o ovo. Então, o ovo ele possui aí diversas quantidades de aminoácidos, uma proteína de alto valor biológico que deve estar fazendo uma inclusão na dieta de todas as pessoas. O ovo em si, ele pode ser utilizado como substituto do pão. Então, por exemplo, não quero fazer o consumo do pão no período da manhã, posso estar fazendo o consumo dos ovos. Então, dos ovos, tanto ele mexido como cozido também. Mexido com um fiozinho de azeite ou mexido sem óleo nessas frigideiras antiaderentes, ou então fazer o consumo dele cozido mesmo, porque aí você tem uma preservação aí das vitaminas e minerais que possuem tanto na clara e na gema do ovo. Outra proteína também muito importante é a proteína do frango. Então, geralmente as pessoas que fazem a prática da atividade física de musculação, que estão em busca do ganho de massa muscular, é muito importante fazer aí o consumo do frango. Porque o frango, ele possui, além dele ter baixas quantidades de colesterol, então o filé de frango, ele tem baixas quantidades de colesterol, o frango, sim, na sua totalidade, ele também tem aí a capacidade de absorção com mais facilidade. Então, além dele ter uma capacidade de absorção mais rápida do que a carne, porque a carne ela fica muito tempo, dependendo do corte da carne aí que você for consumir, ela fica muito tempo aí dentro do seu organismo para fazer uma absorção completa. Por isso que é importante aí fazer o consumo do frango. E se for optar por carnes, optar sempre por carnes magras. Carnes magras essas como patinho, músculo, coxão duro, coxão mole e filé mignon, que são carnes extremamente magras, mas sempre aparece uma porção de gordura, então sempre retirar a gordura aparente da carne e estar fazendo aí o consumo da carne aí, sempre ela de forma mais limpa possível. As carnes, elas são, sim, em sua totalidade, ela tem aí uma gama completa aí na questão de proteína de origem animal, tanto as carnes quanto o frango. E só a título de curiosidade, em 100 gramas de carne, nós temos 30 gramas de proteína. Então, por exemplo, em 100 gramas de carne ou de frango, nós temos 30 gramas de proteína. E o nosso corpo, ele só tem uma capacidade de absorção de proteína de 30 gramas por refeição. Então, não adianta muitas vezes você fazer a inclusão de bastante filés de frango aí dentro do seu horário do seu almoço, 200, 250 gramas, 300 gramas de filé de frango, porque o seu corpo ele não vai estar absorvendo tudo isso, ele não vai estar realizando a síntese proteica, exatamente porque o nosso corpo ele só tem essa capacidade de absorção de 30 gramas de
proteína por refeição. Daí que se dá a importância do fracionamento das refeições. Repito isso muito nas minhas consultas, que é muito importante fazer o consumo das refeições sempre de 3 em 3 horas, meus queridos. Então é importante aí sempre ressaltar isso e frisar isso da importância de consumir de 3 em 3 horas e sempre nessas 3 horas estar incluindo uma boa fonte de proteína. Assim você consegue ter um maior ganho de massa muscular, certo? Então a massa muscular ela tem uma capacidade de aumentar mais vezes quando você faz esse consumo durante o dia e um aumento de peso também. Então você acaba ganhando mais volume corporal se é isso que você deseja e principalmente também na questão do emagrecimento. Por quê? Porque a proteína ela demora muito mais para ser absorvida. Nosso corpo ele gasta muito mais energia para fazer a digestão da proteína. Por isso aí a importância do consumo das proteínas sempre de 3 em 3 horas e substituir, por exemplo, o pão pelo ovo mexido, ovo cozido, ou então por uma proteína mais de origem animal, como por exemplo uma proteína rica em ômega 3, que é os peixes, o atum e a sardinha, que infelizmente nós não temos aqui no Brasil o costume de fazer o consumo desses peixes, por isso é importante fazer a inclusão deles na nossa rotina diariamente, exatamente para fazer a aquisição desse ômega 3, que é muito importante, principalmente para o nosso corpo, porque além do ômega 3 ele ser antioxidante, ele fazer o combate aí contra os radicais livres, ele também ajuda diretamente na questão de não desenvolver aí alguns tipos de doenças também, por isso que a importância do consumo do ômega 3 diariamente. Eu recomendo geralmente o peixe com uma frequência aí de 3 vezes na semana, seria já um indicado aí para vocês, tá bom, meus queridos? Outra coisa também muito importante referente à proteína é a questão da quantidade que eu tenho que consumir ela diariamente. Então, muitas vezes eu recebo um consultório, pacientes, clientes que falam da seguinte forma para mim: quanto de proteína eu tenho que consumir? Primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é o seu gasto. Então, o seu gasto energético, quanto de gasto energético você tem diariamente? O peso, sua altura, percentual de gordura e percentual de massa muscular, que tudo isso a gente faz a averiguação aí dentro do consultório. Sabendo tudo isso, a gente consegue prescrever a quantidade de proteína que você tem que fazer o consumo diariamente. Geralmente a gente faz um cálculo aí de 1,6 a 2 por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa que tem 70 quilos, ela vai estar fazendo um consumo aí de basicamente em torno de umas 130, 150 gramas de proteína aí, dependendo se ela faz um treinamento esportivo, como que é esse treinamento esportivo que ela faz, a intensidade e se é um treinamento de força, se é a musculação, levando em consideração também a suplementação. Então, a suplementação de proteína nós também temos que levar em consideração antes dessa estratégia nutricional. Então, por exemplo, se eu colocar 2 kg por grama de peso, eu também já tenho que levar em consideração o cálculo da proteína que eu vou fazer a inclusão dessa pessoa para ela estar consumindo. Então, por exemplo, se ela fizer o consumo aí do whey protein, é muito importante também que isso seja levado em consideração na montagem do plano de alimentação dela. Certo, meus queridos? Eu espero que vocês aí tenham gostado desse vídeo. Se gostou, espero que curta, compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, eu peço que vocês compartilhem ele com outras pessoas para que ele possa impactar e somar na vida de outras pessoas também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.